Estamos E ao vivo agora, também no Instagram, no YouTube. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o fluxo do dinheiro na vida, um assunto que é muito tratado nas terapias, um assunto que sempre reverbera na vida, né? A prosperidade, a abundância, o sucesso. E hoje nós resolvemos fazer essa live. Agora a imagem tá boa, né? Estou aqui tá com o ótimo. Marcelo, Sete Chaves Terapias, e nós vamos aí desenvolver esse tema com vocês. Vamos aguardar um pouquinho, o pessoal chegar. Tá ótimo. Se já quiser ir falando alguma coisa, mas tem que entrar o pessoal, né? Mas mesmo Vamos... se não entrar, vai ficar gravado, né? Tá gravando, né? Sim, 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 tá? Vai ficar gravado. Eliane, boa noite. Olá, Eliane, boa noite. Tudo bom? Vamos lá. As pessoas vão entrando e aí a gente já começa, inclusive, falar do projeto, né? Que Isso. é a principal Hoje é uma lua intenção. muito auspiciosa para esse trabalho, iniciando a lua cheia, uma lua cheia de renovação, a lua de maio em touro, né? Boa noite, gratidão. E nós viemos aqui trazer aqui esse assunto que tanto é Boa noite, discutido, que tanto Elaine. é pedido para tratamento, né? Os sabotadores das nossas finanças, do fluxo do dinheiro, dos relacionamentos, da saúde. Só pedindo o link aqui no grupo, só um minutinho. Isso, vai colocando o pessoal aí, a gente vai batendo um papo. Na verdade, você estava falando essa questão do fluxo, né? A gente vai ter que, inclusive, definir a questão da prosperidade, né? A própria chamada do trabalho aqui está como 21 dias para destravar a prosperidade, né? Então, assim, Sim, vamos pensar nessa questão, como é que a gente vai destravar essa prosperidade, né? Coisas que a gente vai ter que pensar, coisas que a gente vai ter que debater, todo mundo junto aqui agora, nesse exato momento, o pessoal que está entrando, né? Porque grande parte da ideia da prosperidade, ela vem como um conceito, né? Que está ligado à riqueza material. Mas, na verdade, a gente pode definir a prosperidade de outras formas. Ela é também um estado de florescimento, de bem-estar na vida, enfim. E aí a gente pode ir elencando alguns aspectos que estão ligados à questão da prosperidade. E é tudo que a sim, gente sim, pretende trabalhar nesses 21 dias aí para quem for participar desse trabalho junto com a gente, né? exatamente. Eu não sei, posso continuar falando? Não sei se se quer guardar as pessoas, Não, então eu continuo pode falando continuar, aqui. Conforme pode as continuar. pessoas forem entrando, vão pegando, e qualquer coisa é só fazer a pergunta que a gente volta um pouco, né? Sim, Quando a gente pensa e começa a falar, que era o fato que a gente deu iniciativa aqui, a entrada, falando de prosperidade, a gente pode pensar em prosperidade como riqueza material, que é a de ter recursos financeiros, né, para as nossas necessidades, para os nossos desejos, para as nossas seguranças, para as nossas estabilidades, enfim. É necessário, todo mundo sabe do quanto a riqueza material, o recurso financeiro é necessário para a vida das pessoas. Saúde também, né, na questão da saúde, desfrutar de uma boa saúde física,
de uma saúde mental, de ter energia, de ter vitalidade. Isso também está completamente voltado à questão da prosperidade. O que mais que a gente pode colocar? A questão do bem-estar emocional, né? Então, assim, se eu me sinto contente, se eu me sinto realizado, se eu tenho emoções positivas, se predominantemente eu estou com essas ações positivas, né? Essas emoções positivas dentro do nosso dia a dia, capacidade de lidar com os desafios, né? Eu estou aqui com a mesa aberta aqui embaixo, então eu tenho aqui uma mesa de apometria akáshica, e se a gente for pensar a respeito da mesa, a gente também pode colocar algumas coisas que são relacionadas, que é tanto na questão espiritual, quanto na questão emocional, quanto na questão mental da pessoa estar bem, né, no seu dia a dia, no seu trabalho, para gerar essa prosperidade. Então, como é que a gente vai gerar isso? Né? A gente tem que equilibrar esses três fatores. Equilibrar esse fator espiritual, equilibrar esse fator emocional, equilibrar esse fator mental. E muitas vezes, né, a gente tem que ver também assim, os relacionamentos saudáveis também é uma das formas de você ter prosperidade, que é na questão de você pensar aqui num exemplo, cultivar conexões que sejam significativas, que sejam positivas, seja com a sua família, seja com os seus amigos, seja com a comunidade que você vive, né? Dentro dos seus propósitos também, quais são os significados, qual que é o sentido da vida para cada pessoa, né? Estar engajado em algumas atividades, né? No nosso caso a gente sempre está engajado aí com atividades culturais, com atividades que estão envolvidas com o meio ambiente, coisas que te trazem satisfação na vida, a música mesmo, que faz parte aí desse nosso caminho, né? Mas vamos falar dos propósitos aí do financeiro, né? Sim. Não, eu só estou colocando isso aqui como os exemplos, né? E assim, o crescimento pessoal e profissional também, ele é um crescimento que é necessário, e quando você cresce pessoalmente e profissionalmente, a gente está todo mundo em quê? Acho que está travando. Travou um pouquinho. A Fernanda entrou. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Fernanda. Não travou, não? Penso também que tá travando um pouquinho. Boa noite, Fê. Travou. Voltou? Voltou? É isso? Não, eu quero saber, eu não consigo. Tá travando mesmo. Agora sobre paz e segurança e depois entrar nessa questão do financeiro que você pediu, né? Isso, Eliane, boa noite. Sobre paz e segurança a questão de você viver em um ambiente seguro, com tranquilidade, com uma ausência de medo também. Tudo isso está completamente voltado à questão da prosperidade, né? E a gente tem que pensar em como isso age no campo emocional, como vai agir no campo espiritual e também no campo mental. Gratidão. Mas hoje, pensando no trabalho, e também, antes de falar um pouco de como a gente desenvolveu, eu hoje estava fazendo uma leitura aqui de um livro sobre a vida de Jesus,
e caiu naquela parte sobre o milagre da multiplicação. E aí eu estava lendo ele, até por aqui, tá ali do outro lado, mas enfim. Quando eu estava, até fiz algumas anotações, porque quando você pensa no milagre da multiplicação, ele também está completamente ligado à questão da prosperidade dentro do nosso dia a dia. Porque, na verdade, ele pergunta para um dos apóstolos, eu não vou lembrar o nome aqui agora, e o apóstolo fala, para a gente conseguir um alimento ainda escasso para essas pessoas, nós vamos precisar de 200 denários, e eles não tinham aquele dinheiro naquele exato momento. E aí eles falam assim, tem um menino aqui, esse menino o que ele tem? Ele tem 5 pães e 2 peixes. E aí ele fala assim, então, né, pega esses cinco pães, esses 2 peixes, e vamos distribuir para as pessoas, né? E naquele momento ele faz o milagre da multiplicação ali. E quando termina, né, que foi a parte que mais me encantou hoje quando eu estava lendo a respeito, que ele fala assim, ele pede para que se recolham os pães e os peixes nos cestos. E quando termina, tinha 12 cestos, né? Então, e esses 12 cestos, eles tinham qual representação? A representação dos apóstolos, né? Que eram 12. Também a representação das tribos de Israel, de serem 12 tribos. Então, era um simbolismo ali para o povo, né? Durante aquele período também, ter sobrado esses 12 cestos. E quando a gente fala hoje dessa questão da riqueza material e a gente for trabalhar a questão da prosperidade a partir disso daí, o que acontece e o que a gente vai ter que pensar? Porque a gente coloca dentro do nosso trabalho o quê? Começa-se com uma apometria, durante 21 dias é feita uma reprogramação, ou boa noite, e após essa reprogramação, nós ativamos a mesa Reiki para que as coisas se desenvolvam de uma forma bacana, enfim, que as coisas aconteçam. Desse ponto que você falou aí dos pães, dos peixes, eu me lembrei já de um sabotador, né? Que acontece muito com as pessoas, que é justamente, eu não sei se as pessoas que estão aqui, estão ouvindo, já ouviram, mas muita gente fica assim, você tem que ter pensamento positivo, pensamento positivo, pensamento positivo. E eu aprendi muito que a questão não é o pensamento, porque se a gente olhasse para aquela cena, e muitas vezes a gente olha para as nossas vidas e você fala assim, visualmente você não enxerga, né, que é possível, mas você precisa sentir. E é o primeiro ponto que a gente trabalha dentro dessa questão da prosperidade, que é o desenvolvimento desse sentimento, né, do sentimento da gratidão, do sentimento da vontade e da possibilidade. Né? Ali, quando Jesus fez essa multiplicação, né, ele sentiu, né, que iria fazer essa multiplicação, co-criou aquilo nesse sentimento, né, e é muito essa energia do sentir que é trabalhada na reprogramação também, né, através da limpeza toda que é feita aí dentro das ferramentas que você falou, mas pode continuar, só queria acrescentar porque cabia muito bem ali. Não cabe, porque não é novidade para ninguém aqui, né, a gente assiste muito o Hélio Couto, né? Napoleão Hill, a gente lê, e eles trabalham também muito a questão da física e da mecânica quântica, que eu acho que é o que acontece também nesses momentos, né? Porque sim, quando você pensa nessa questão dessa multiplicação, ela sugere o quê? Que houve uma interconexão. Sim. E houve uma interconexão entre todas as coisas. Então, se a gente considerar um campo
unificado de energia, de informação. O que é a multiplicação? Ela pode ser vista como uma manifestação dessa conexão, aonde eles pegaram os recursos que eles tinham ali, que eles estavam limitados, e eles expandiram aquilo em resposta ao que? A uma necessidade coletiva, a uma intenção focada, que é o fato da reprogramação. Então, assim, ele reprograma a escassez para a abundância. Então, a história dos pães e dos peixes, ela pode ser interpretada, vamos dizer assim, sem prepotência nenhuma, como uma reprogramação da mentalidade da escassez para a abundância. Sim. Então, você vê que os discípulos viam aquela limitação, né? Como é que você ia distribuir peixe e pão para tanta gente, mas como é que era a visão de Jesus, né? Ele é filho de Deus também, né, gente? Isso. Mas nós também somos a centelha divina. Então, dentro de uma visão diferente, ele faz essa conexão com uma fonte maior e ele demonstra a capacidade de transformar a escassez em fartura. E isso é muito interessante e é uma coisa que a gente tem que pensar para os nossos dias, porque a gente fala tanto em ser espiritualista, nós nos consideramos, podemos dizer assim, espiritualizados, estamos o tempo todo falando sobre gratidão, falando sobre os trabalhos, abrindo mesa, fazendo apometrias, fazendo constelação. Ao tempo todo a gente tenta se equilibrar, o tempo todo a gente tenta e dar o melhor de nós, né, no nosso dia a dia, e a gente acaba, e falamos tanto de Jesus, né, aqui no América Latina, né, aqui no Ocidente, o cristianismo, seja católico ou seja protestante, ele é preponderante, né, entre todas as religiões presentes na América. E então, assim, você nem precisa ser um cristão, o fato de ter nascido aqui já te ensina 1000 coisas a respeito do cristianismo. E a gente não conseguiu olhar. Oi? Disso aí que você disse também, já pegando um gancho, que você falou, nascido no Brasil e te ensinam, vem da raiz das crenças, né? Que é o que ensinam, né? É o que se aprende, né? Élita, boa noite. Olá, boa noite. E aí, o que acontece? E a gente não conseguir pegar um exemplo desse como ele deixou, e a gente trazer para os nossos dias, para a gente poder falar assim, olha, eu vou aplicar isso agora ao meu desenvolvimento pessoal. Eu estou aplicando aqui agora isso de uma forma mais analógica, né? Mas se a gente identificar e desafiar as crenças limitantes, se a gente reconhecer as nossas crenças de escassez, porque elas acabam no dia a dia nos impedindo de ver as possibilidades e também elas nos impedem de ver os recursos disponíveis. Boa noite, então, assim, boa noite. Acredito que se a gente pegar e cultivar uma mentalidade que seja uma mentalidade de abundância, se a gente focar na gratidão pelo que já temos, né, todos os dias, pela nossa casa, pelo seu violão, pela sua mochila, você tem que ter gratidão por todas as coisas que você conquista, né? Então, assim, e se você colocar energia mental e emocional para esses resultados que a gente deseja manifestar e a gente visualizar todos eles como já realizados, a chance de que isso venha a se realizar é gigantesca. A princípio, nós montamos essa reprogramação, nós participamos de diversas reprogramações. E participamos de outras reprogramações até os dias de hoje, tá, gente?
A gente não está falando assim só, a nossa reprogramação que nós canalizamos e que a gente colocou, ela é a única e a melhor reprogramação do planeta. Não, nós fizemos diversas reprogramações, né? Ainda fazemos reprogramações, mas nós fazemos a nossa também. E dentro da nossa foram feitos alguns pedidos, foram feitas algumas coisas que a gente disse o seguinte: vamos pensar aqui como é que a gente pode estar trabalhando com essa reprogramação. Então vamos colocar isso e vamos jogar, né? Igual a música do Itamar Assunção, a cada 1000 lágrimas sai um milagre. Então assim, chega de lágrimas e é preciso um milagre. Então vamos fazer, fizemos e funcionou. Quando funcionou, eu falei assim, nossa, é muito interessante você ver acontecer, você ver se materializar. E aí você começa a ver também, porque é o seguinte, não adianta tentar entrar na reprogramação e falar assim, não, vou entrar na reprogramação da Lidiane Terapeuta e dos 7 Chaves, e daqui a 21 dias eu, tô com a minha Mercedes ali na garagem, né? Eu tô com a minha chave do apartamento no Guarujá ou qualquer coisa nesse sentido. Na verdade, você tem que pensar na importância da sua ação e da sua consciência durante o período que você está de reprogramação. Se você tem um trabalho, mas você tem outras habilidades, por que você não está realizando essas habilidades? Eu, no meu caso, o que acontece esse ano é a transição, do qual eu deixo a escola de lado e eu entro de cabeça nas terapias. E hoje eu trabalho e vivo só na terapia. Mas fora isso, outros acontecimentos tiveram também. Mas o mais crucial que a gente pode pensar nessa perspectiva é que você não pode ficar na passividade, sabe? Você tem que se organizar, você tem que compreender o que você está vivendo nesse exato momento. Porque assim, eu preciso prosperar financeiramente. Mas você faz o quê? Eu vou colocar a minha profissão que fica mais simples. Apesar de agora eu só me considerar um terapeuta. Mas dentro da universidade eu sou um professor. Então vamos lá, eu sou um professor. Então eu estou dentro da sala de aula. Eu ganho R$1.000, mas todos os meses eu gasto R$1.800. Essa conta não vai fechar. Então, ou seja, eu tenho um déficit e eu vou estar sempre em dívida com esse déficit. Mas aí eu tenho outras especializações. Então, assim, eu tenho outras especializações que talvez dentro da instituição que eu esteja, eles podem aceitar esses outros diplomas e vão falar, para cada um desses diplomas você vai ter 3% a mais no seu salário. Mesmo assim, a conta não consegue fechar, porque vamos aproveitar, Marcelo, esse gancho para falar do sabotador, né, que causa isso também. Tem que aproveitar esses ganchos e ele coloca o teto, e você vai colocando um teto de quanto que você pode ter, de quanto isso, de quanto aquilo outro. Mas, né, por outro lado, o que está acontecendo? Você aceita tudo aquilo. Então, assim, durante o outro período que você tem, o que você está pensando em fazer? Eu estou trabalhando muito mais como terapeuta do que como professor. Eu estou trabalhando assim 14, 15 horas por dia, mas eu estou em casa. Eu estou satisfeito? Eu estou satisfeito. Era um planejamento já para agora? Não, aconteceu.
acontece sabotagem, nossos sabotadores eles estão o tempo todo. Quando você começa a agir e realizar os seus próprios milagres, essa ação ela tem que ser uma ação consciente, ela tem que ser uma ação de muito esforço. Você nem sempre vai ter pessoas que vão colaborar com você durante esse momento, e aí vai começar a abrir o seu universo de possibilidades. E você tem que tomar a frente da sua vida. Né? Em resumo, dentro do que a gente estava falando aqui sobre a questão do milagre da multiplicação, eu posso usar isso como a metáfora da nossa capacidade, na capacidade, como é que eu posso dizer assim, ela é inerente à realidade através da mudança, da consciência, da reprogramação, das nossas crenças, do alinhamento com os seus princípios, até com essa questão de física quântica, na questão do desvendar, na questão do manifestar, né, os nossos próprios milagres. Então, assim, para todos aqueles que entrarem, é lógico que nós vamos ter aí 21 dias de trabalho, então, assim, é um trabalho contínuo. É escutar aquela reprogramação, e você não precisa escutá-la só uma vez durante o dia. Escute uma, escute duas, escute três, pense, medite, faça suas orações. Durante o momento da apometria, será feito as limpezas, e dentro dessas limpezas, esses sabotadores, do qual a lei gosta muito de deixar claro, de como esses sabotadores funcionam em nossa vida. Até eu vou pedir para que você, Lê, fale um pouco mais sobre os sabotadores e eu possa estar complementando aí para você. Gratidão, Marcelo, pela contribuição. Trouxe bastante informação no campo espiritual, né, no campo filosófico do tema, né, de prosperidade, de abundância. Mas como a gente colocou a live para falar de 7 sabotadores, né? E eu até fiquei pensando que falar em 7 sabotadores é complicado, porque a cada frase que a gente fala, a gente vem enxergando, vem pontuando situações onde a gente se coloca limitado, né? E uma das questões, eu vou aproveitar o gancho, né, do que ele disse ali, dessa questão do limite do salário, né? Um campo muito importante que deve ser tratado no tratamento, quando nós estamos trabalhando com limpeza de crenças, é justamente a questão da crença limitante, quando você tem uma fidelidade, né? Você tem lealdade com a sua família. Né? Quem aqui, por exemplo, ganha mais que o pai ou mais que a mãe? Porque muitas vezes você até prospera, até consegue um emprego legal, que você tem uma energia de prazer em estar atuando naquilo, né? Porque é outra situação também, um outro sabotador é quando você está fazendo uma coisa olhando só para o seu sucesso. Porque o sucesso ele vem para fora, a prosperidade ela é interior. Né? A prosperidade é quando você tem o dinheiro e o prazer. E aí a gente vem num outro sabotador, que é o desequilíbrio entre dar e receber. Né? Quando há um desequilíbrio entre dar e receber, quando que isso acontece? Né? Quando nós fazemos uma coisa, às vezes só pelo dinheiro que aquilo pode proporcionar. Mas, num dia hoje, como é uma segunda-feira, né? Quantas pessoas não acordam de manhã e falam, eu queria ficar na cama, eu não queria ir trabalhar. Aquele meu chefe é muito chato. O setor não colabora comigo. Eu faço e nada acontece porque fica enrolado em outros lugares, enfim. Porque às vezes você está atuando dentro de um espaço que não traz mais prazer para você, que é outro ponto que o Marcelo colocou ali, né, quando ele faz essa transição de carreira. E não que ele não tivesse prazer em estar dando aula, né, ministrando aulas. Sim,
Nós somos professores e gostamos muito disso, sim, mas o sistema, muitas vezes, ele tem impossibilitado que a gente execute a nossa função principal, que é o ensinar, que é o acolher, né? Imerso em tanta burocracia, papelada, cobranças, né? Por outros fatores. Outra questão que traz da lealdade também é culpa por prosperar. E vem aquela frase, porque na minha família ninguém estudou, porque na minha família ninguém tinha casa própria, na minha família ninguém tinha um carro. E quando você tem, eu ouvi até uma professora de constelação que ela disse que ela tinha esse problema. Foi muito interessante que ela comprou um carro 0 quilômetro e enquanto ela não emplacou, ela não foi visitar o pai dela. Porque ela tinha medo do pai dela ver que o carro dela era 0 quilômetro. E era inconsciente. Por que que nós trabalhamos tanto com reprogramação? Porque esses sabotadores que eu falei, e tem muito mais, desequilíbrio entre energia feminina e masculina, por exemplo, eu sou muito rígido, ou eu me coloco demais só numa situação de vítima, esperando, né? Outra crença que é muito forte quando as pessoas têm pactos em outras vidas e traz fractais que estavam ali com pactos de pobreza. Então, é uma crença que você traz do trabalho duro e do sofrimento, que para ganhar dinheiro tem que sofrer, o trabalho tem que ser pesado, que não pode ser fluido. Né? Vem muito dessa questão de você estar ali amarrado em contratos e pactos do passado. Criança interior, justamente. Criança interior, então, nem se fala, né, Fê? Que nós conversamos tanto sobre isso. Lealdade inconsciente, amor ao que faz, crença limitante de não merecimento, né? Não se sente digna, não se sente potente ou digno, né? Não consegue se sentir rico, né? E ter gratidão com tudo que você já tem na vida. Porque, assim, o trabalho da apometria, ele faz toda essa limpeza. Ele pega o campo da forma como você vai trazer para esse tratamento. Então, se você vem com chips, implantes, esses fractais, né, de outras vidas, cobrando esses contratos, cobrando que você tem esses comportamentos, a apometria ela vai fazer toda essa limpeza do campo. E vai te harmonizar, né, energeticamente, e vai preparar a sua mente para que você receba esses 21 dias de reprogramação. As reprogramações que nós fizemos, elas são baseadas no código Grabovoi, elas são totalmente canalizadas com seres estelares e entidades da benevolência, da prosperidade, todos os elementos de luz. Então, ela é baseada em muitas orações, números cabalísticos que vão trabalhar no código Grabovoi para fazer essa reprogramação e a emanação da energia, e também as frases afirmativas que você vai reprogramar sua mente enquanto escuta, né? Que vai mudar, que vai limpar o seu mental. Porque desde criança, nós vamos sendo expostos ali, você não pode, você não aprende, você não consegue. Você vai ouvindo, às vezes, a conversa da mãe e do pai falando, a gente não pode ir viajar. Não, vamos sair para comer? Não pode, nós não temos dinheiro. Outra crença, que dinheiro é sujo. Eu, numa certa situação, fui exposta a uma frase assim, né, fazendo um Ho'oponopono, dinheiro, eu te amo. E as primeiras vezes que você, quando está desprogramando e vai falar essa frase, é estranho. Mas, se você não tem ali uma relação, porque o dinheiro ele é divino, é com o dinheiro que nós sobrevivemos, que nós compramos a nossa comida, que nós temos ali o alinhamento do nosso chakra básico, quando a gente tem segurança, a gente tem alimento e a gente tem um teto. Como você tem isso sem dinheiro? Então, a questão é, nós vamos fazer a reprogramação, vamos limpar com a apometria, vamos ativar o fluxo da energia do dinheiro e da prosperidade na mesa e depois eu vou sentar e esperar? Não. É trabalhar, é continuar fazendo reprogramação, é estudar, é entrar no fluxo. Você precisa se movimentar, você precisa estar no fluxo. Vão ter catarses, porque vai aparecer as coisas para falar, não, eu não posso, você vai passar por cima, porque a sua mente já sabe. Quando você falar, eu não consigo, a sua mente já vai dizer para você, sim, eu consigo, eu posso, eu sou potente, eu sou uma fagulha divina aqui. E se Cristo pôde, eu também posso, porque a nossa energia é igual. Nós somos
a mesma energia. Eu sou. Então, é o meu eu crístico que diz, eu sou, eu posso. E eu vou fazer. Mas tem movimento. Naquela peregrinação dos 30 anos de Jesus, em momento algum ele ficou parado. Quando estava parado, estava meditando ou orando. Ele estava em movimento constante. Então, deu aquela... Tem dia que vai dar, sim, aquele sabotador que vai falar para você. Olha, já aconteceu muito comigo. A gente acorda, tá tudo bem, de repente você tem que fazer um movimento. Ah, não. Agora eu tô muito feia para fazer um vídeo agora. Não, deixa quando eu lavar o cabelo. Né? Coisinhas mínimas, não precisa de muito. Não, senta ali, vai ler o livro. Não, eu tô com a vista cansada, já li demais porque eu estava trabalhando. Não vai estudar, não vai ler, não vai meditar. Vai fazer a meditação à noite. Não, agora eu tô com muito sono porque eu tô com muito cansado. Às vezes, no mínimo, a gente sabota. Porque isso é autossabotagem. A autossabotagem, ela é perigosíssima e ela não descansa um segundo. Né? Porque também ela está completamente ligada à questão das crenças limitantes, né? Então, o que acontece? Ela é uma ideia de que eu não sou bom o suficiente, eu não mereço ser feliz, as pessoas não são confiáveis, e aí começa a questão da autoestima e toda a capacidade de construir um relacionamento positivo. Isso não acontece. E fora os traumas, né, que você que não são resolvidos, que daí começa experiências, né, dolorosas que você teve, você precisa processar elas, de comportamentos disfuncionais, de dificuldades em confiar e se abrir para novas experiências, para experiências emocionais. Muitas das vezes também você não tem autocompaixão, né? Então você é excessivamente crítico com você, você não se permite errar. Teve uma situação muito interessante que eu trouxe também, assim, guardei para mim. Porque eu ouvi assim, quando tem uma criança no semáforo, aconteceu assim. A pessoa foi fazer com a criança, né, era um adolescente, esse movimento, sabe, do dar e receber, da validação e da dignidade. Porque assim, o que a escassez provoca no ser é falta de dignidade. E aí, quando você vê, né, eu vou dar só esse exemplo para sentir o que acontece. A criança estava vendendo a bala, ele falou assim, tá, eu posso comprar essa bala de você sim, mas por que eu vou comprar essa bala? Ele falou, para me ajudar. Você não faz as coisas para se ajudar. Quando você ajuda, você também está se ajudando, você está fazendo um ajudar porque é o seu servir. Você se preparou para aquele servir. Seja para cozinhar, para ser terapeuta, para ser professor, para ser médico, para ser vendedor, para ser veterinário, você se preparou para esse servir. Então você não chega no veterinário, leva o cachorro e ele fala, eu vou te ajudar. Não, ele fala, tudo bem, eu tenho capacidade para te dar. Então o menino do semáforo, ele ensinou ele assim, você não vai mais falar assim, compra essa balinha para me ajudar. Você vai falar assim, olha, você acabou de almoçar, um docinho agora vai bem. Pega um docinho que vai fazer bem para você. Então você vai trazer algo que é benefício para o outro. Isso é a relação de troca do dar e receber. E não de você não ter dignidade, de achar que você é sempre um coitado, ficar sempre numa posição de vítima. Porque estar sempre numa posição de vítima é você estar com o masculino e o feminino em desequilíbrio. É feminino demais. Da mesma forma que quando você se blinda e acha que não precisa de ninguém e fica rígido, você também está com o aspecto do controlador, do masculino muito ativado. E tudo isso vai ser equilibrado, harmonizado nesse tratamento. Limpando o campo, reprogramando a mente e ativando essa potencialidade, esse reequilíbrio, ativando a harmonização de todos os seus corpos sutis e também dos seus chakras, dos seus centros energéticos. E uma coisa que eu estava conversando com a minha terapeuta hoje, é que ela disse assim,
que a gente precisa sempre estar cuidando desse campo de forma muito ampliada, sabe? Olhando para todos esses lugares, né? E se colocando ali harmonicamente. Outra coisa também é a culpa que a gente carrega muitas vezes, que não vem também do nosso campo. Então, quando a gente faz o trabalho de harmonização, esse trabalho de harmonização, ele vai fazer com que todo o seu sistema fique harmonicamente organizado, tirando a culpa, tirando as dores, tirando toda essa sensação de escassez. Mas você também tem que fazer a sua parte, porque a harmonização, a limpeza, a reprogramação é o que está vindo de fora para dentro para você, limpando você de dentro para fora. Mas de todo um tratamento precisa do quê? Do seu comprometimento, né? Do seu compromisso com a sua transformação. Esse compromisso é o maior fator energético para que esse tratamento dê certo, que é o que eu falei lá no começo, é o sentir. É o entrar no tratamento e falar assim, vai acontecer. Vai acontecer porque o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E o que eu e Marcelo tiver que fazer, nós vamos fazer. Né, Marcelo? Com certeza, porque tem uma das coisas, gente, que às vezes o pessoal fala assim, mas é que vocês são professores, vocês são chatos. Mas vamos pensar, se você não tiver um aprendizado contínuo na vida, enquanto terapeuta, enquanto professor, enquanto pedreiro, enquanto marceneiro, enquanto qualquer profissão que você exercer, você vai ter uma estagnação intelectual. Então, se você se recusa a buscar um novo conhecimento, se você se recusa a ter novas habilidades, se você se recusa a ter um crescimento pessoal e se você não se capacita e começa a se adaptar aos novos desafios, né? Porque o dia que nós vivemos ontem, hoje ele é bem diferente, ele já ficou no passado. E o amanhã a gente não pode ficar pensando muito nele, a gente tem que viver esse exato momento. Mas a gente tem que estar preparado para as mudanças o tempo todo. Porque resistir à mudança é uma das coisas que acontece nesse sentido. Resistência, né? Porque é o medo do desconhecido, é uma dificuldade de você sair da sua zona de conforto, é uma adoção às suas novas perspectivas, a exploração de novas possibilidades, é uma mudança de crença, de comportamentos, né? Muito do que você conhece, muitas coisas do que você viveu, o que às vezes a gente acha muito comum. O que é comum? Comum é fazer isso, isso e isso. Mas daí daqui a pouco, quando você quebrar aquilo que você fala, não, isso já não faz mais sentido para mim. Então, muita gente vai te olhar diferente. Porque você tem que começar a ver o que faz sentido e o que não faz mais sentido. Eu fiz uma anotação aqui, essa eu não vou estar falando assim, eu vou estar repetindo daqui, tá, gente? Uma das coisas, isso eu tive para mim como um aprendizado de vida já de criança e depois na fase adulta, as pessoas acabam não compreendendo muito bem, que é o você aprender a dizer não, porque é essencial. Às vezes, por quê? Porque você fala em prosperar financeiramente, mas se você é uma pessoa que compra por impulso, como é que você vai prosperar também? Se você fala assim, não, eu estou determinado agora a conseguir tal coisa, mas você é uma pessoa que compra por impulso, você não pode ver o dia de pagar o seu cartão para você ir lá e comprar mais coisa. Quando você coloca uma viagem que não está dentro dos seus planos, quando você fala não para uma comemoração, não para um gasto que não te leva para lugar nenhum, um gasto só por gastar, vamos citar um lugar assim, por quê? Porque lá é legal. Tá, lá é legal, mas putz, então... Tem raiz em outro lugar, né, esse gastar. Você precisa aprender. E
Essa aqui, como são as anotações, e cada não vai te ajudar no seu controle do financeiro, né? Outra coisa, a gente não pode ter o medo do fracasso, porque errar faz parte. Graças a Deus a nossa espiritualidade deu muito certo quando fizemos. Mas fizemos outras no meio do caminho que fizemos, repetimos, depois repetimos novamente, até que ela trouxesse a consciência. Porque também não é que você vai fazer e vai sair e falar assim, olha, pronto, me iluminei aqui agora. Não. Você vai começar a entrar dentro desse trabalho e quando você começar, você vai começar a ver seus erros. E quando a gente começa a ver nossos erros e quando a gente começa a justificar os nossos erros, porque tem coisas do campo espiritual que você vai ver assim, putz, falta uma conexão com um propósito maior, uma desconexão com a sua intuição, que você fala, nossa, como é que eu nunca percebi isso? As suas próprias crenças limitantes com a espiritualidade. Durante um workshop que a gente fez semana retrasada, a apresentação, né, desse workshop, a gente viu que o quanto que a crença limitante pode levar a fazer você perder muitas coisas na sua vida, desde coisas materiais quanto o afetivo, o amor e tudo mais. Por quê? Por causa de uma crença que foi colocada em você quando você era criança e você traz aquilo com você. E para você falar para aquela pessoa que aquilo não tem nada a ver, porque você entra no foco o quê? No foco cultural dessa pessoa, né? Às vezes a pessoa não tem uma prática espiritual, né? Tudo para ela é feito com muita rigidez, né? Uma outra coisa que eu coloquei aqui, o viver de aparência. O viver de aparência, gente, não te dá a liberdade, não é a verdade de tudo. Quantas pessoas eu não atendo, do qual as pessoas às vezes falam pra gente assim, mas pô, lá no Instagram de não sei quem, tava tudo lindo, tudo maravilhoso. Eu falei, mas não quer dizer que aquilo é verdadeiro. Desde quando o que você coloca no Instagram, no Facebook, ou qualquer outra coisa, mesmo quando você tira um status e você coloca lá uma foto no status representando um momento, aquilo quer dizer que é a representação real da sua vida. Não é. O real vai ser agora com você mesmo, sabe? Quando você fizer a apometria, que você começar a fazer a reprogramação, que aquilo começar a fazer sentido, e você falar assim, nossa, quantas vezes eu me culpei? Quantas vezes eu fiz minha autopunição? Por que eu me trato com tanta rigidez assim? Sabe? E você começar a superar esses obstáculos dia a dia, e a partir do momento que você começa a superar esses obstáculos, daqui a pouco você começa a falar assim para você, nossa, agora ninguém me segura. Por quê? Porque você começa a ver todas as habilidades que você adquiriu durante toda a sua vida serem postas. E você fala assim, como é que eu não havia percebido isso antes? Como é que eu não vi essa situação em outros momentos? A Fernanda colocou aqui nos comentários, né, que só que não adianta se você se esforçar com o trabalho, e nós aqui, se as pessoas não fizerem a parte delas, né, que é como se fosse um médico que passa um remédio. Se você chegar em casa, eu tinha esquecido, e guardar a receita, o tratamento não vai funcionar e você vai falar que o médico aqui não é bom, que o tratamento não prestou, né? Mas é bem isso, né? Opa, Zilda, boa noite, Zilda. Nós já estamos aqui encerrando. Vou aproveitar até que eu já puxei aqui a palavra para perguntar quem está pronto para destravar. Coloquei fixado aqui nas mensagens, tá? O link do grupo, onde vai acontecer essa reprogramação de 21 dias para destravar a prosperidade, e também aonde vai acontecer a limpeza da apometria, né, o tratamento da apometria e o tratamento da radiestesia com a mesa Reiki Sagrado. E se você
ainda não está no grupo, já entra nesse grupo que o link está aqui, né? Falando agora do tratamento, né? O tratamento vai iniciar no dia 15, né? Nós vamos começar no dia 15 com a apometria. E essa apometria vai ser realizada ao vivo, no grupo, para as pessoas que estiverem dentro do tratamento. Então, são 21 dias onde você vai estar recebendo o tratamento. Então, você vai receber a apometria. Chegou no próximo dia, você está se sentindo mal, você vai ter eu e o Marcelo lá para estar conversando, para estar enviando energias para você, para te reequilibrar, né? Se você começar a sentir lá as canalizações, porque começam a vir sonhos, começam a vir intuições, insights, e aí você já vai ter ali 21 dias de tratamento terapêutico, com os terapeutas à sua disposição. Todos os dias nós vamos colocar no grupo a reprogramação. E você vai ter 24 horas para fazer aquela reprogramação. Porque é uma sequência de reprogramações diferentes, que depois elas vão, né, elas voltam e você vai ouvir quantas vezes você quiser no dia. Se quiser ouvir na hora de acordar, depois ouvir na hora de dormir. Mas reprogramação é muito importante que seja feita na hora de dormir. Porque é a hora que você relaxa, que você deita, que você desliga a sua mente. E mesmo que você durma ali, com ela ouvindo do lado, ela vai ficar reverberando no seu campo. E no outro dia de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E no final dos 21 dias, nós vamos fazer com a turma do grupo novamente a ativação da mandala da prosperidade com o código 7. Uma mandala poderosa que vai fazer toda a harmonização do campo. Vai fazer como se fosse assim aquela catada em tudo que ainda ficou para colocar tudo no lugar e ativar. E esse é o primeiro tratamento, né? Como a gente estava conversando. Ah, ele é o começo e o fim? Não. Ele é o começo. O começo de um movimento para quem está estagnado, para quem já fez tudo que podia, porque de repente você já estudou, já se formou, já fez pós, já está num emprego estável e se vê como? Numa situação assim, olha, eu não saio disso, eu quero sair disso. Então, com esse tratamento nós vamos lá buscar onde é que está isso travado para destravar. Aonde é que está na sua mente que conta para você que você não pode? E vamos tirar essa informação e colocar uma informação. Você pode. Você pode. Você pode. Gratidão, gente, a todo mundo que estava aqui. Né? E agora, né? Olha, só vocês entrarem. Você falando aí sobre a questão de gratidão, né? É uma das coisas que a gente também vai trabalhar durante esses 21 dias, que é o quê? Muitas das vezes a pessoa não consegue prosperar, principalmente na área financeira, porque ela tem dificuldade de perdoar. E guardar ressentimentos, mágoa, essas coisas, impede a sua cura emocional. Mantém você presa no passado e isso vai bloqueando toda a sua capacidade de vivenciar o seu presente com leveza, para poder seguir o caminho. Então, lembrem-se disso, tá, gente? Eu espero aí ver vocês, espero que vocês compartilhem o link aí do grupo para que as pessoas entrem e possam ir conversando com a gente. A gente já começa agora quinta-feira, né? Hoje é segunda, então quinta-feira 15, né? Vai ser maravilhoso. Amanhã é 13, dia de Nossa Senhora de Fátima. Depois 14, 15. A gente vai começar, vai ser uma apometria bem diferente. Eu fiz a canalização dessa apometria. Eu já havia feito uma e agora veio uma outra, do qual os mestres pediram para, olha, muda um pouco e tudo mais. E ela veio com esse viés muito cristão até, de mudança, sabe? E eu aguardo todo mundo lá, tá certo, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvida. Compartilhe esse vídeo pode também, estar chamando a gente aí. Se quiserem compartilhar, a gente agradece também, tá bom, pessoal? E muito obrigado a todos aí que estiveram presentes. E gratidão mesmo. Muito obrigado, tá? E é isso, agora vocês vamos trabalhar. Até quinta-feira, né? Quinta-feira nós iniciamos, até quinta.
Isso. São Miguel nos guarde, nos proteja. Vamos lá. Tchau, Isso. tchau. São Miguel em cima, São Miguel embaixo, São Miguel à frente, São Miguel atrás, do lado esquerdo, do lado direito. Eu sou o seu amor que protege aqui. Se cuidem, gente. Tudo de bom, saúde para todos.